pregunta lo que quieras. Y pues aprovecho aquí de una vez y voy a invitar, y creo que ya tú te conoces con Roberta. Roberta es de Brasil, actualmente vive en México. Sí, hola, ¿cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Fede? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Para todos, un gusto estar aquí. Bueno, pues yo me despido, Roberta, un gustazo haberte saludado igualmente, Fede. Hasta luego, Erika. Hasta luego. Bueno, antecitos de comenzar, Roberta, voy a mostrar un corto videito y ya continuamos. Perfecto. Perfecto. Hola, Roberta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? No, pues muy bien aquí también, pues hoy que estamos contentos de unirnos así como en comunidad, y varias personas se han estado como aportando ideas y pues no, me parece chévere. Pues ya aquí le comentamos a la gente de una vez que hoy como que por primera vez nos conocemos oficialmente, porque antes habíamos hablado por redes sociales, por WhatsApp, pero qué bueno conocernos. Exacto, mucho gusto. Así es. Sí, bueno, Roberta, y nos está, bueno, te pregunto aquí, todos han estado compartiendo sus 3 datos para que de pronto nos compartas tus 2 verdades, tu mentira, y al final del día, pues de tu sesión, la gente nos va a tratar de adivinar qué sospechan que es tu mentira. Vamos a ver entonces. Mis 3 verdades son: yo soy mamá de gemelos, me encanta hornear pasteles y me encantan los deportes. Son las 3 cosas. Vamos a ver cuál es la mentira. Bom, ¿puedo empezar, Fede? Dale. ¿Cómo ves? Sí, ya puedes empezar. Si quieres, puedes compartir. Sí, puedes perfecto. compartir. Si quieres, comparte tu pantalla. Sí. Y me parece interesante la idea tuya de traer el aula de profesores, ¿no? Sí, exacto. Entonces, vamos aquí. ¿Ya está? Y ya está compartido. Sí, ahí está. Sí, pero estaba muy adelantado. Mira, aquí, perdón. Entonces, voy a hablar un poquito sobre la idea de llevar la sala de profesores al entorno digital. Soy Roberta, soy entrenadora de Google, soy innovator de Brasil, de BRZ17, soy líder de GG México, aquí en Ciudad de México, junto con Adriana y con otros maestros de México. Entonces, vamos a empezar a pensar un poquito sobre la sala de profesores, de maestros en las escuelas. ¿Es algún lugar para descontrair, para se sentar un rato, para tomar beber un café? Pero las personas, los maestros están muy aislados, mucho cada uno en su tema, mucho cada uno en su momento, sem compartilhar, sem platicar muitas vezes. Quando há charlas, são charlas de outros temas, de temas que não são pedagógicos, não são da escola, e são charlas mais casuais. Pero, ¿qué se pasa? Aquí en la sala de profesores, sala de maestros, es un lugar que podría ser mucho mejor, mucho más útil para el aprendizaje, para el desarrollo de las actividades pedagógicas. Entonces, la idea es cómo explotar esto y hacer un cambio de esta práctica, como hackear esta práctica y hacermos algo distinto. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es justo hacer un lugar donde se pueda compartir o que se puede compartir. Los errores, los éxitos, las buenas prácticas. Y también un lugar donde se pueda colaborar, creando mejores lecciones juntos, con un aprendizaje más significativo. Entonces, la idea es hacer o qué? Hacer un classroom
como tenemos los classrooms para los alumnos, para las series, para los grados de los alumnos, criar un classroom, uno para cada grado, mas donde estarán todos los maestros. No hay alumnos, hay solamente maestros. Todos son coprofesores desse classroom. E por quê? Porque aqui dentro temos como um tema para cada assinatura, e dentro dele podemos colocar as leções, as classes, os objetos de aprendizagem, as atividades, as avaliações, todos estes publicados ali dentro. ¿Para quê? Para que possamos ter a opinião de los outros maestros, porque o que se passa? Quando pegamos, por exemplo, um quinto grado de primária barra, temos normalmente um maestro que dá muitas disciplinas, muitas matérias, pero não é um único maestro para toda a escola. Há mais de um maestro que dão ciências, que dão matemáticas, que dão espanhol, há mais um maestro que dá inglês e história, geografia e tudo isso. Então, o que podemos fazer? Podemos colocar todas as atividades adentro deste classroom, e dentro desse classroom pode cambiar. Por exemplo, eu não sou mais dueño de minha apresentação. A minha apresentação está compartilhada com todos. E o que podemos fazer? Eu posso ter retroalimentações, posso ter observações, posso ver que o outro maestro faz uma plática de uma forma mais interessante. Por exemplo, o que acaba de nos mostrar-nos Érica, sobre os menus de aprendizagem. São muito interessantes. Mira, se isto se queda só com Érica e não se comparte com os outros maestros da escola, muito se perde. Por quê? Porque é uma estratégia bueníssima, pero que está solo dentro do salão de clases de Érica, porque solo Érica lo hace, solo Érica lo conoce. Então, a ideia aqui é que nós possamos compartilhar e fazer como todos uma classe melhor. Então, uma ideia de menu de aprendizagem, uma ideia de bingo, uma ideia de um jogo que pode involucrar os alunos de uma forma divertida, uma ideia como a apresentação que ensinou Adriana, que são apresentações interativas, uma ideia de um formulário de Google que hace como storytelling com vários desfechos distintos para uma história. São ideias que são bueníssimas e que se devem ser compartilhadas. Então, a ideia é criar uma classe onde se pode compartilhar as coisas. Não estamos mais em tempo de pensar, solo eu tenho este conhecimento, solo eu posso fazer desta maneira, porque eu vou ser o melhor, vou ser o distinto. Não, é momento de compartilhar, é momento de fazer juntos as coisas, especialmente agora que estamos a enfrentar uma situação única, inédita, que todos não sabem muito bem como desenvolver as coisas. Então, que tal ser como um grande banco de dados com todos que temos de ideia, como fazer um brainstorm e como hacemos algo que são muito buenos e traemos, este sim funcionou com meus alunos, este não funcionou, este não foi bem, por quê? Por isto, por aquilo, mas em minha classe sim pode funcionar, por quê? Porque é distinto. Então, vamos a trabalhar juntos. Então, é muito interessante fazer isto. E por que fazer dentro de um classroom? Não fazer isto de uma forma de outra forma, por exemplo, só com um drive compartido, ou só como uma reunião, uma cita, uma junta, onde todos colocam suas ideias. Por quê? Porque em Classroom podemos ter as coisas estruturadas. Então, vou ensinar para vocês mais ou menos como seria um Classroom. Algo muito sencillo, onde há aqui todas as assinaturas, sim, e aqui vamos posteando
Os maestros vão posteando suas listas de reproduções, seus vídeos, suas apresentações, suas estratégias, e todos estão aqui. E o que se passa? Como eu sou maestra, sou professora neste classroom, se me gusta uma apresentação, um objeto de aprendizagem, uma avaliação, o que posso fazer? Eu posso vir e reutilizar a publicação e passar essa publicação para meu salão de classes de verdade. Entendes? Então, o que se passa? Eu posso passar automaticamente isto que foi um tema que foi muito evaluado, como muito pensado por todos juntos, e de uma forma muito sencilla, transponerlo a meu salão de classes. Então, por isso a ideia de usar aqui a estrutura de Classroom. E o que se passa? Eu posso fazer comentários, eu posso fazer sugerências, e tudo se queda de uma maneira estruturada. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de hacer esto. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas son que el trabajo colaborativo genera resultados mejores. Juntos hacemos 1 más 1, no es 2, pero es más que 2. Podemos juntar diferentes habilidades. Assim como os alunos têm distintas inteligências, distintas habilidades, nós outros maestros também temos. Vamos trabalhar juntos para termos um resultado melhor. Assim também se difundem boas práticas, como já lo dijo. Já lo dijo también que las publicaciones se pueden reutilizar y así prevenimos los retrabajos, porque yo voy a hacer una actividad y el otro maestro de biología va a hacer la misma actividad que yo. No hay necesidad. Vamos a hacer una actividad solita, pero juntos hacemos una actividad mejor. Entonces, esta es la idea principal. Entonces, Fede, ¿se quiere parar de compartir mi pantalla un ratito, porfa? Entonces, esta es la actividad principal, ¿no? Hacermos juntos. No sé qué les parece, me gustaría mucho que colocasen en el chat si hay algunas preguntas, pero es muy, muy, muy sencillo. ¿Y qué podemos hacer en Classroom? Além de postear y hacer comentarios en los posts de las otras personas, ¿qué podemos hacer? Perdão, eu vi de compartilhar. O que podemos fazer? Podemos fazer encuestas de qual é a melhor atividade, qual é a ideia quando temos um reto, o que podemos fazer. Então, assim, é uma ideia muito sencilla, pero poderosa, porque é fácil de implementar, pero que se passa, é muito útil, porque podemos, de verdade, ressignificar a sala de professores, de maestros. Podemos fazer de uma maneira que se incentive a colaboração. Não há como trabalhar com os estudantes, os 4 Cs, se nós, enquanto maestros, não os aplicamos. Não há como dizer para eles que devemos trabalhar a comunicação se não hacemos isto enquanto nossos pares. Não há como trabalhar a colaboração se não hacemos isto. Não há como trabalhar pensamento crítico se não sou eu que vou a olhar uma outra atividade como algo que sim se pode aplicar e como posso melhorar isto, não? Então, é uma coisa que sim é fácil de aplicar. Qualquer de vocês podem fazê-lo pronto, pero creo que se vai ser bueníssimo. E também tirar esta mentalidade de alguns maestros que pensam, não quero compartilhar, porque não estamos em tempo de não compartilhar. Mira, que se hizo com o tema da pandemia? Que se passou? Temos grupos em Facebook, temos hashtag em Twitter, onde todos os maestros estão compartilhando para ver como vamos
lograr um reto tão difícil como este? Como vamos transponer nossas classes para digital? Como vamos fazer uma escola remota e quase que do dia para a noite, não? Como vamos fazê-lo? O que funciona, o que não funciona? Como os alunos se sentem agora? Que é importante, como temas de los sentimentos, de la inteligência emocional, de todo o medo que temos, não? Então, estou vendo algumas perguntas aqui. Fede, se pode apoiar-me com as perguntas, por favor? Sí, hola Roberta, aquí está viendo. Pues primero que todo, a la gente le ha parecido una muy buena idea. Están preguntando, diciendo que realmente es una muy buena idea, y a mí también te iba a comentar eso, que me parece que es interesante lo que tú dices, que si queremos que los estudiantes funcionen así, pues los profesores tenemos que dar este ejemplo. Aquí tenemos una pregunta de Celia Guga, que pregunta que si vamos a compartir bueno, esto es una pregunta acerca de las presentaciones que estamos haciendo, y que sí, le respondo que sí van a estar compartidas en el canal de YouTube. Sí, y si quieres, o enlace da apresentação é bit.ly/webmaestro, de webinar maestros. Ok. Ya podemos pegarlo aquí. Espera un ratito que ya mientras tanto, yo estaba viendo aquí, en general no han habido muchas preguntas, pero sí ha tenido muy buena acogida la idea que tú estás presentando. Aquí una idea que comenta Mónica González, ella dice que está genial para compartir nuestras experiencias exitosas en clase. Sí, exacto. Exato, Mônica, perdão, Fred. Exato, isto é mesmo. Compartilhar aquilo que temos êxito. Eu intento com uma estratégia e o outro intenta outra estratégia. E como vamos a ver? Como se saiu? Este foi bueno, este não. Como podemos evoluir nisto, não? Como podemos ir adelante, ir allá? Porque sí, es un momento, y creo que no es solo para este momento, pero en este momento en específico es importantísimo compartirmos, porque todos tenemos dudas, todos tenemos miedos, ¿no? De todo que está se pasando. Entonces, creo que es muy, muy bueno hacer ese intercambio de informaciones de una manera sistemática, organizada, donde se pode ter registro disto, e isto se pode ir adelante quando volvemos às classes normais, e podemos continuar fazendo isto, não? Então, eu creio que é muito sencillo, é simplesmente fazer um classroom, colocar os tópicos e colocar como maestros. Não sei se as pessoas sabem como fazê-lo, se queres lo mostro. Se queres, não sei se é bueno fazer isto, como mostro, como añadir outros maestros. Então, colocá-los ali para que todos tenham a possibilidade de publicar dentro desse classroom, de todos podem interactuar dentro desse classroom, para poder ver quais são as boas práticas para reproduzir, para compartilhar, para divulgar, para usar mais, né? Porque senão se quedamos com ideias boníssimas para o que se quedam exiladas dentro de um salão de classes e não para a escola como um todo. Isto que creio. E eu vou compartilhar aqui. Já regressei. Sí, así. Ya voy a compartir aquí. Mira. Perdí la red por un momento. No, está bien. Mira. Perdí la conexión de la red, pero ya regresé. Sí. No, lo que les iba a comentar era que había una persona que estaba haciendo una pregunta muy interesante, y decía, ya la estoy buscando acá, decía Celia Guga, decía que es una excelente idea, pero que se necesita un grupo de maestros subidos a este tren. ¿Cómo iniciar? Sí, exacto. Si puede compartir la pantalla para mi pantalla, por favor. Claro. Eu posso ensinar desde o princípio. Mira, estamos aqui em Google Classroom, podemos criar uma nova classe. Aqui estou em Gmail, por isso está a dizer que não pode usar como sala de maestros. Sim, e vou a criar. E que vou fazer com os maestros? Vou añadi-los como professores, como coprofessores. Então, por exemplo,
vou añadir a Fed como mi coprofesor, vou añadir a Adriana Lara como professor, e aqui hago as invitações. De Fed não vai me deixar porque está com seu e-mail de nível A. E aqui, como estou com uma conta de Gmail, só posso invitar pessoas com conta de Gmail. Mas o que se passa? Aqui eu incluo todos os maestros. Depois, aqui em meu trabalho de classes, minha proposta é que se criem temas, não? Que são como tópicos, que são para as assinaturas. E assim por delante, não? Ciências, e assim vamos. Então, os outros maestros, aqui no caso a Adriana, que la incluí, podemos postear os materiais aqui, sempre como materiais, mas se me parece bem, se quero que testem, por exemplo, como um questionário, um Google formulário que hice, e depois tenha a retroalimentação, puedo postear uma pergunta, por exemplo, que lhe parece usar a gamificação em suas classes, que lhe parece usar estratégias como badges por las atitudes de los alumnos. Então, eu posso fazer as perguntas para iniciar um debate entre todos os maestros também. Então, é algo muito sencillo. Não sei se lhe explico sobre a questão de Célia, pero é algo muito sencillo, como a estrutura é muito sencilla. E eu hice, para finalizar, Fede, um Kahoot sobre este tema. Não sei se os maestros já jogaram com Kahoot, que é uma estratégia de gamificação. Se sabem que há que usar dois dispositivos, há que usar celular e computadora, ou 2 ventanas em lo computador, ou usar como uma ferramenta como Dualess, que repartem, que dividem duas pantalhas para que podemos jogar. Si crees que está bien, podemos empezar a jugar. Sí, yo creo que podemos comenzar a jugar. Si te parece, yo voy a compartir en el chat el kahoot.it, que es el sitio web, para que lo visiten. Perfecto. Para quienes no están familiarizados, pues les explicamos que ahorita Roberta nos va a compartir un PIN, un número, y con ese número vamos a ingresar al Kahoot. Y ahí vamos a participar en unas preguntas que va a hacer Roberta. Y vamos a ver, miren, el número está ahí, 909-5565. ¿Y cómo se hace para jugar Kahoot? En mi pantalla estará la pregunta y las alternativas, ¿no? Todo enunciado y las alternativas. ¿Y qué se pasa? En su dispositivo habrá solo los colores y unas formas donde clicar para escolher cuál es la alternativa. Entonces, hay que mirar en mi pantalla para ver la pregunta y las alternativas, o enunciado de las alternativas. E entonces, voy a usar mi celular o mi otra pantalla para entonces escoger cuál es la alternativa correcta. Perfecto, ya tenemos 5 jugadores. Aquí, mientras tanto, Ana Luisa Guzmán pregunta si en una sala de maestros para el cole sigue, que si sería posible para intercambiar materiales. Me parece una buena idea de Ana Luisa. Vamos a hablarlo para ver cómo podemos organizarnos, pero me parece una muy, muy buena idea. Y bueno, de pronto mañana les tenemos una sorpresa. Sí, perfecto, perfecto. No, está bien. No, yo creo que es muy, muy bueno. Y de verdad, no sé cómo se pasa aquí en México, pero, por ejemplo, en Brasil también se pasa que los maestros de primaria baja y de kinder, de pre-first, cambian de grados de año a año. No sé si pasa el mismo aquí en México, en España, no sé cómo es. Mas o que se pasa es que cuando hay maestros que cambian, este año yo doy para
quinto de primaria, pero año pasado dei a cuarto de primaria y el próximo año voy a dar a tercero de primaria. Entonces, es bueno que todos ellos que trabajan los mismos grados estén juntos en la misma classroom. ¿Entiendes? Sí. Sí, y lo que dices es cierto, en algunos casos ocurre eso, que los profesores los cambian y eso es una buena idea de tener como ese repositorio de recursos. Sí, seguro. Y mira o quanto facilitaria agora, em tempos de classes remotas, se todas as escolas tivessem um banco de recursos de classes listas de todas as assinaturas. Claro. E assim, muito mais sencillo, não? Porque, mira, seria riquíssimo. Estava todo ali para ver como transponer esto. Claro que não se transpone iguales as classes presenciales para classes a distância, mas o material para começar a pensar em las atividades estariam ali. Bueno, ¿no? Roberta, yo creo que vamos comenzando el Vamos a começar já. Então, são 3 perguntas. ¿Cuál de estas opciones no es una ventaja de tener una sala de profesores virtuales? Rojo es previne retrabajo, azul se difunde buenas prácticas, solo yo tengo acceso a todos los materiales, es posible compartir y colaborar. Es el verde. Solo eu tenho acesso a todos os materiais. Este está errado. ¿Por quê? Porque todos os maestros que estão como co-maestros vão poder reutilizar estes. Vamos ver como estamos nosso ranking. Sam está em primeiro. Depois, é uma forma de Kahoot que há que colocar em ordem. Quais são os passos para criar uma sala de professores digital? Há que colocar em ordem. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es lo segundo? ¿Cuál es lo tercero? Esta es una funcionalidad de Kahoot, de un tipo de pregunta que só hay en Kahoot Premium, pero que ahora está disponível para todos os maestros, a função de Kahoot Premium, por la questão de la contingência de coronavírus. Então, há que ordenar quais são os passos, quais é o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto passo. E vamos ver, então, como está o nosso placar agora. Sam continua em primeiro. E a última pergunta, ¿adoptarías a estratégia da sala virtual de docentes? Sim, não, ou estou pensando? E esta é outro tipo de pergunta que é um pool. Na verdade, é só uma pergunta onde não há uma correta ou uma incorreta. É só para saber o que pensa a audiência. E finalizamos. E vamos ver. Adriana Lara em terceira. Felicitações. Ana em segundo. Stan é o ganhador. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Roberta, qué bien. Al contrario, gracias por la invitación y nos vemos pronto, yo creo. Antes de irte, tienes que comentarnos, nos dijiste tres datos tuyos y había uno que no era cierto. ¿Cuál será el...? No me gustan los deportes, por nada. No ya intenté mucho, pero no me gusta. Bueno, Roberta, no, pues muchísimas gracias. Mientras